quer entender mais como funciona o transformador de tensão? Então vem comigo que eu te explico. A questão, achei legal porque ela colocou a associação em paralelo ligada ao transformador. Ela aborda questões sobre transformadores, tá bom? Mas a questão, ela aborda o quê? Um conjunto de aparelhos, que ele não te diz a quantidade, na verdade é a pergunta da questão, N aparelhos em paralelo, ligados ao secundário de um transformador. Esse aparelho, ele fica submetido a uma tensão no primário, onde essa tensão é capaz de criar, aliás, uma corrente elétrica, onde o produto da tensão e da corrente gera uma potência de 100 watts. Lembrando a você que os nossos aparelhos aqui de transformadores no ensino médio, é muito comum que os transformadores sejam ideais. E você deve seguir isso mesmo que não seja dito na questão, que é o que é informado, que é o que você percebe que não foi informado no texto. Então, considerando que esse transformador seja um aparelho ideal, portanto, um aparelho que não perde energia elétrica durante a propagação da energia por dentro dele, eu vou poder dizer que a energia que entra à medida que o tempo passa é a mesma energia que sai por ele no secundário à medida que o tempo passa. Então, a potência do primário é igual à potência do secundário. Então, eu já vou partir daí. Eduardo, então pronto. Toda vida que eu estiver trabalhando com um aparelho chamado de ideal, um transformador ideal, a potência do primário obrigatoriamente é igual à potência do secundário. Perfeito, com certeza. Eduardo, outro detalhe. E como é que o transformador funciona mesmo? Só relembrei pra gente. Vamos lá. Eu gero uma corrente elétrica aqui no primário do aparelho. Essa corrente elétrica é necessário que ela varie à medida que o tempo passa, ela seja uma corrente variada. Quando essa corrente elétrica entra aqui, que ela passa pela bobina do primário, ela sai pela própria bobina do primário. Quando ela passa, ela cria o que aqui dentro mesmo? Um campo magnético. Esse campo magnético criado, ó, ele é variado. Ele é preso pelo núcleo de ferro, dá a volta completa e retorna passando por dentro da bobina do secundário. Quando esse campo passa por dentro da bobina do secundário, aí ele varia o fluxo magnético. E lembre-se de uma coisa, eu vou colocar aqui, mas eu vou apagar. A força eletromotriz induzida, ela é a variação do fluxo magnético à medida que o tempo passa. Eu preciso da variação do fluxo magnético, B, A, cosseno θ. Eu preciso da variação do fluxo magnético, ó. Porque é variando o fluxo magnético à medida que o tempo passa que a gente cria a diferença de potencial lá no secundário do aparelho, que é representado por essa tensão U2. Então, só consigo produzir isso aqui se esse campo magnético for variado. Por que, Eduardo? Eu ainda não enxerguei isso. Porque é variando o campo magnético, está aqui o delta, ó. É variando o campo magnético que você alcança uma variação no fluxo. E é variando o fluxo que você cria a diferença de potencial, que é a mesma tensão no secundário. Então, essa tensão ela só consegue ser produzida se esse campo variar. Esse campo só varia se esse também for variado. Esse só varia se essa corrente elétrica for variada. Então, é comum que os nossos transformadores utilizem a tal da corrente alternada. Comum não, é necessário. Beleza. Entendi, Eduardo, como é que funciona o transformador. Qual a pergunta da questão? Ele quer o número de aparelhos que eu posso ligar na tensão do secundário, sabendo você que a potência do primário é igual a 100 watts. Você já se tocou que a potência do primário e do secundário são iguais. Então, o que está faltando, Eduardo? Ele também te forneceu alguns dados no secundário do aparelho. Ele te forneceu isso aqui, ó. Essa corrente elétrica, que ele chega a dizer que cada aparelho consome. Essa corrente elétrica, que cada aparelho que foi colocado em paralelo, onde você não sabe a quantidade, ele te fornece. Cada aparelhozinho desse consome uma corrente elétrica, vou colocar aqui embaixo, de 0,1 ampere. Então, esse aqui você também já tem. Outro dado que ele forneceu foi a diferença de potencial que o secundário consegue gerar. Essa diferença de potencial ele forneceu como sendo de 5 volts. Eu vou colocar aqui assim. Tensão no secundário ela é de 5 volts. Então, peraí. Através desses dois valores, nós conseguimos saber a corrente total do secundário. Total é a corrente que, na verdade, ela é gerada, também alternada no secundário do aparelho. É essa corrente elétrica que, na verdade, vai se distribuir bem aqui, ó, em 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 N vezes. Se nós soubermos a corrente total, que eu vou chamá-la aqui de I2, que é a corrente do secundário, nós vamos saber qual é a quantidade de aparelhos, porque, enfim, a gente tem a corrente elétrica de cada aparelhozinho. Show de bola? Para isso, você precisava saber o quê?
que o transformador, a potência de entrada e de saída são iguais caso ele seja um aparelho ideal. Como essa potência é o produto da tensão e da corrente, ó, no primário e no secundário, na verdade, isso aqui ele já forneceu para a gente, ó. Eu desmembrei porque eu quero que você lembre essa expressão. Mas isso aqui, na verdade, ele já forneceu como sendo quanto? 100 watts. A tensão no secundário nós também sabemos. Ela vale quanto? 5 volts. Essa tensão ela é de 5 volts. Vezes a corrente elétrica I2, que foi basicamente, na verdade, a pergunta da questão. Isso aqui. Então, se nós descobrirmos o I2, na verdade, saberemos a quantidade de aparelhos. Ok? Qual o valor do I2? Essa corrente elétrica I2, na verdade, equivale a 100 dividido por 5, portanto, 20 amperes. 20 amperes, cuidado, tá? É a corrente total. Essa corrente total se distribui em N correntes de 0,1 cada. Então, agora que eu sei que a total vale 20, raciocina um pouquinho. Eu posso dizer que a corrente total, ela é a quantidade de aparelhos vezes a corrente em cada aparelho? Claro, né? Se eu multiplicar a quantidade de aparelhos vezes a corrente em cada um, eu tenho a corrente total, que é de 20 amperes. Portanto, esse N equivale a 200 aparelhos. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.